em Jesus, isso pode acontecer. Então Davi, ele se sentia desprezado pelo Senhor, e a prova disso é que a sua maior preocupação não era o movimento dos seus adversários, mas a prova disso era o silêncio de Deus. A sua preocupação não estava no movimento dos adversários, mas no silêncio de Deus. A sua preocupação maior não eram os adversários, mas o silêncio de Deus. E por isso, insiste na pergunta: até quando, Senhor? Até quando? Muitas das vezes nós nos sentimos assim. E nos tomamos em nossas orações essa mesma pergunta de Davi. Muitas das vezes nós fazemos a mesma pergunta que Davi fez para Deus, nós fazemos também. Até quando, Senhor, vai essa situação? Até quando eu vou passar por isso? Até quando essa situação vai ficar assim? Até quando? Na verdade, não há problemas em perguntarmos para o nosso Deus até quando. Isso não é um problema. Inclusive, essa é uma pergunta feita até mesmo pelos mártires no céu. Se você ler lá em Apocalipse, capítulo 6, o verso 10, olha o que diz lá. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até os mártires no céu estão clamando: até quando, Senhor? O Senhor não vai julgar a nossa causa daqueles que derramaram o nosso sangue? Até quando o Senhor vai ficar inerte? O Senhor não vai fazer justiça? Essa também é uma pergunta dos mártires. Não é errado você fazer essa pergunta a Deus quando você está orando, mas essa pergunta precisa nos conduzir a uma experiência de confiança no Senhor. Se por um lado ela é a expressão da nossa inquietude, por outro lado ela deve expressar a certeza de que estamos recorrendo àquele que governa todas as coisas e que faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. E é nesse sentido que o salmista pergunta a Deus: até quando, Senhor? E ele lhe faz 3 pedidos. Depois do versículo 1 ao versículo 4, ele vai fazer 3 pedidos. Ele faz 3 pedidos ao Senhor, e o primeiro, ele pede que o Senhor se atente para ele. Olha aí o versículo 3, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ele pede então que o Senhor pare e preste atenção nele. O salmista queria ser contemplado por Deus. Ele queria ser percebido por Deus. Ele queria que o Senhor se atentasse a ele. Em seguida, ele pede que o Senhor o responda. Davi queria ser encorajado por Deus. E às vezes é isso que nós buscamos. Ele pede que o Senhor venha o encorajar. Ele queria ser encorajado por Deus. E depois Davi pede que o Senhor ilumine os seus olhos. Ele queria o vigor do Senhor em sua vida. Davi queria que Deus renovasse o brilho da vida em seus olhos. Davi, ele queria forças para não sucumbir à morte. Caso contrário, sua derrota seria o motivo da alegria dos seus adversários. Mas Davi está preocupado com a atenção de Deus ao seu favor. Ele pede ao Senhor: atenta para mim, verso 3, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, tendo passado pela experiência de desfrutar a misericórdia de Deus, Davi então, ele vai passar agora a regozijar-se no Senhor, cantando louvores por causa da maneira como Deus agira com ele. Olha comigo, versículo 5, no tocante a mim confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem.
Aí nós vamos ver então a expressão de alegria e confiança pelo livramento do Senhor. Ele recebe o livramento do Senhor, ele recebe a resposta do Senhor, ele recebe a atenção do Senhor, mas no momento que o Senhor quer, no momento que o Senhor age. Nos 2 versos finais então, Davi muda completamente o seu discurso, ele vai do desespero das circunstâncias da vida para a alegria que há no conforto do livramento de Deus. Então por isso ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E ao declarar no tocante a mim, confio na tua graça, o salmista aplica a linguagem da aliança. Ou seja, Davi se refere ao amor gracioso que Deus se relaciona com seu povo escolhido. Deus atende, Deus se relaciona com seu povo, Deus se relaciona com você, não importa o que você está passando. Davi está aqui buscando uma resposta em Deus para o seu abatimento, e no verso 5 e no verso 6, Davi vai nos mostrar que Deus responde a sua pergunta em meio ao seu abatimento, em meio à sua tristeza, porque o seu abatimento é de alma, é de espírito, ele está angustiado, mas Deus lhe responde a esta pergunta no momento certo. Davi se refere ao amor gracioso de Deus. Ele se refere ao relacionamento que Deus tem com seu povo. E isso explica a sequência da declaração de Davi: regozija-se o meu coração na tua salvação. E nesse ponto há um contraste muito nítido entre a celebração dos seus inimigos e a sua própria celebração. A queda do salmista era o motivo da alegria para os seus adversários. Eles esperavam que Davi vacilasse para que pudessem se alegrar. A alegria para muitos, o motivo da alegria para muitos é a derrota dos filhos de Deus. O motivo da alegria de muitos é a destruição dos filhos de Deus. O que os inimigos de Deus esperam para se alegrar é com a derrota, é com a decadência dos filhos de Deus. E nesse caso de Davi não é diferente. Os seus inimigos estão esperando a sua queda, a sua destruição, para que eles venham se alegrar. Mas se enganaram, porque Deus ouve e responde ao abatimento de Davi. Então quem se regozija, quem se alegra é Davi. Mas o salmista, ele confronta essa expectativa, ou seja, sinistra, afirmando que o livramento vem do Senhor, é o seu motivo de alegria. Então a salvação divina frustra a expectativa maligna que espera pela destruição dos filhos de Deus. Então é frustrada o atentado contra os filhos de Deus. Por quê? Porque Deus responde à oração do abatido, Deus responde à oração daquele que está aflito, Deus responde à oração daquele que está em abatimento profundo. Deus é um Deus que sonda mente e coração, e que se compadece dos seus filhos que estão em extremo abatimento de alma. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus responde a tua pergunta, te mostrando que trará alegria para o teu coração, trará alegria para a tua alma de volta, que Deus responderá às tuas angústias, às tuas aflições, às tuas agonias. Deus trará de volta em resposta de júbilo e de alegria para você, para a tua alma. Nesse louvor final, o salmista também dá uma aula sobre como o crente deve clamar a Deus. Sim, e repetidas vezes ele clamou a Deus, dizendo: até quando? Mas os questionamentos não o impediram de contemplar a realidade do livramento divino, de confiar na maravilhosa graça de Deus e de reconhecer o quão generoso Deus é com seus filhos. No Salmo 13, a dor de Davi, e que é a dor de muita gente, de muitos filhos de Deus, o levou à adoração. A dor de Davi não levou ele a murmurar. A dor de Davi não levou ele a abandonar a Deus. Pelo contrário, levou ele para a adoração. Os eleitos, eles podem até perguntar a Deus: Senhor, até quando? Isso não é blasfêmia, isso não é pecado. É uma pergunta a Deus que todos nós podemos fazer a Deus. E Deus vai responder porque Ele entende.
Deus não vai lhe punir, porque Ele lhe entende. Então Davi levou a sua dor à adoração. A inquietação de Davi acabou aperfeiçoando suas convicções nas promessas imutáveis de Deus. Ou seja, então nós como crentes, nós devemos dar graças a Deus em tudo, até mesmo pelos momentos difíceis das nossas vidas, pois embora esses momentos sejam dolorosos para nós, Deus continua sentado no seu trono, governando todas as coisas e cuidando providencialmente do seu povo. Deus continua cuidando de nós, meus amados irmãos. Deus continua cuidando de você, Deus continua cuidando de nós, mas quando nós nos esquecemos de tudo quanto Deus fez por nós, mediante a obra de Cristo, então surge a tendência de questionar-se sobre os desígnios de Deus. E esta é a razão porque carecemos de estar em comunhão com Deus. Por isso que é importante nós estarmos sempre em comunhão com Deus, porque às vezes a circunstância nos leva a duvidar da providência de Deus. Então, para que isso não aconteça conosco, nós precisamos estar em constante comunhão com Deus. Mas um fato é, Davi buscou uma resposta em Deus para o seu abatimento, e Deus lhe respondeu, lhe trazendo alegria, aperfeiçoando a sua crença, fortalecendo a sua fé. Seja fortalecido na sua fé nesta manhã, seja fortalecido a tua crença nesta manhã, seja fortalecida a tua alegria nesta manhã, seja renovada as tuas forças nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, amém.